dizer que a gente vai discutir o caso do oncologista. A palavra-chave do oncologista é o estadiamento oncológico. E o que é o estadiamento oncológico? Ele avalia a extensão do tumor. A gente fala com o oncologista, eu estou com um paciente com câncer de pulmão estágio 3, um câncer de pulmão estágio 1, um câncer de pulmão estágio 4. Ele já tem uma noção, ele vislumbra ali o que esse paciente tem de prognóstico. O estadiamento ele auxilia na escolha do tratamento. Então, se o paciente, por exemplo, fez uma cirurgia e viu que o estadiamento era 3, no câncer de colo, por exemplo, de intestino, aí o oncologista vai saber que esse paciente tem benefício de fazer um tratamento complementar com quimioterapia, por exemplo. Então, o estadiamento oncológico ele fornece uma linguagem comum, né, para a gente poder discutir ali os tumores e discutir a extensão deles. E lembrando que esse estadiamento ele é diferente para cada tipo de tumor. Então, é claro que a gente nunca vai decorar. Claro que os principais a gente acaba decorando, porque a gente usa muito, mas sempre abre um livrinho e dá uma olhada. E nos tumores sólidos, ele é padronizado no TNM, que o T é o tamanho do tumor, o N é a presença ou não de acometimento linfonodal, e o M é a presença ou não de metástases. Eu vou falar um pouco mais à frente, mas lembrando que nem todo câncer que tem metástase a gente já considera que não é passível de cura. A gente tem alguns tumores sólidos metastáticos que ainda assim tem indicação de tratamento com intuito curativo. Então, só para a gente ter um exemplo, uma paciente com câncer de mama de 4,5 cm, é o T2, com um linfonodo na axila, M1, e sem metástase à distância, M0, por exemplo. Então, a gente pega esse TNM e coloca, né, no estágio 1, 2, 3 e 4, sendo que tem alguns tumores sólidos que a gente só considera até o estágio 3. E em relação à biologia do câncer, na verdade, qual que é a diferença fundamental entre a célula do câncer e a célula normal? É porque as células do câncer elas desenvolvem uma autonomia em relação aos mecanismos de controle fisiológico. Na verdade, ela, como se diz, age de modo próprio, né? E ocorre uma mutação nos genes que são associados aos ciclos celulares e às vias de sinalização celular que vão controlar a replicação e essa morte celular. Então, falando em análise simples, ocorre uma replicação maior, né? E essas células muitas vezes não entram por dose, não morrem e ocorre esse aumento aí desordenado. E esses defeitos, né, eles podem ser inatos, como por exemplo o caso genético. Eles podem ocorrer ao acaso, a gente não consegue descobrir uma causa, né, porque esse paciente desenvolveu esse crescimento desordenado, mas ele pode ser adquirido quando o paciente é exposto a algum vírus carcinogênico, como por exemplo o vírus HPV, ou então agentes cancerígenos, como álcool, tabaco, zika. Então, enfim, a gente tem hoje vários agentes aí que a gente sabe que podem predispor o desenvolvimento de câncer. Em relação a terapias modificadoras de doença, na verdade, o tratamento ele tem que ser muito bem discutido com o paciente e muito bem compreendido pelo oncologista o que ele quer com aquele tratamento. Porque toda vez que a gente define fazer uma intervenção oncológica ou alguma terapia modificadora de doença, a gente precisa entender o que a gente tem de benefício esperado, né, o que a gente quer para esse paciente, o que a gente espera agregar de benefício por esse tratamento e quais os riscos esperados de toxicidade, que são diferentes para cada tipo de paciente. Então, é muito importante, antes da gente começar o tratamento, a gente deixar claro para o paciente, para a família, qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é reduzir o risco da doença voltar, porque essa pessoa fez uma cirurgia e a gente espera aí uma expectativa de cura. Ou então, esse tratamento é com o objetivo de aumentar o tempo de vida e controlar a doença, mas sem objetivar a cura. Então, é muito importante
compartilhada. Né? O paciente entender o que ele está tendo de ganho com esse tratamento, o que ele vai ter de benefício para poder definir se isso para ele faz sentido ou não. É claro que isso é muito difícil a gente discutir numa consulta, precisa ter um relacionamento de confiança, precisa de muito diálogo, mas por isso que é muito importante o papel, né, do paliativista, e é importante também, né, a gente, quando está cuidando de um paciente, como paliativista, a gente entender o que essa terapia está tendo de ganho para esse paciente, até para ajudar nessa decisão compartilhada. E aqui, esse slide mais a título de curiosidade mesmo, para a gente ver como que o câncer leva a heterogênea. Então, a gente vê aqui como que a sobrevida é muito variável, e vendo aí também ao longo dos anos, de 1970 até 2010, 2011, como que a gente, né, com as terapias modificadoras de doença, a gente teve um ganho importante na sobrevida da maioria das doenças. Então, esse primeiro momento da aula é só para a gente resgatar alguns conhecimentos prévios de vocês. Então, aqui vocês já tiveram um conteúdo de oncologia em faculdade, né? Mas é importante a gente estar resgatando quando a gente vai falar de cuidados paliativos para ver alguns conceitos. O primeiro deles, né, que ela falou, foi sobre PENS. Pode escrever, né? Pronto, beleza? Então, o que chama a atenção? Quando o paciente vem para a gente com um diagnóstico de câncer, depois eu mando, tá? Porque vai ter algumas questões aqui, senão vocês vão saber responder. Ah, tá certo. Depois eu mando, sim. Primeira coisa, eu estou com câncer. Vai chegar para você e falar isso. O que a gente tem que perguntar para ele? O que é importante? Que ela disse, não, todo câncer é igual? Estou com câncer de mama, estou com câncer de próstata, estou com câncer de colo, estou com câncer de pâncreas. Vão ter desfechos diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tipo de câncer. Até porque existe um estigma muito grande na palavra câncer. Se eu chegar para você está com diagnóstico de câncer, a primeira coisa que você vai fazer é chorar, independente de qualquer coisa. Ou pior, se eu falar que estou com um tumor, né? Aí às vezes a gente fala, professor, ele está com um tumor. Na verdade é um abscesso, a gente fala que é tumor, o paciente já regala o olho desse tamanho e já começa a chorar. Tem que dizer que o tumor não necessariamente é um câncer, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar, o que esse paciente tem? Qual o tipo de câncer? Porque vão ter desfechos diferentes, vão ter tratamentos diferentes, e isso é importante a gente decidir com o paciente. A segunda questão que ela coloca é o estadiamento. Tá, tudo bem, eu tenho câncer, eu vou entender que tipo de câncer esse paciente vai ter, onde é o sítio primário, como é que esse câncer está, qual é a evolução. Aí, o famoso TNM. Tipo de câncer que está, quantas lesões, o tamanho de lesão e como que eu vou classificar. Obviamente, vocês não precisam de decorar isso, na verdade, né? O anatopatológico vai dar isso para vocês, ou o oncologista que vai estabelecer. É importante, se tem cadeia de linfonodos acometidos, isso significa que o câncer não está quietinho só no local, ele já está acometendo a distância, já tem, né, uma drenagem para a cadeia de linfonodos, sistema linfático, então tem a potencialidade de ele estar se disseminando. E se ele tem metástases? Esse estadiamento vai definir que tipo de conduta eu vou ter, que tipo de tratamento ou que tipo de abordagem eu vou ter com esse paciente. Se o câncer está localizado, se ele está muito grande,
se ele está se espalhando, aí eu vou ter as diversas abordagens, né, que pode ser um procedimento cirúrgico, que pode ser um procedimento por radioterapia, que pode ser um procedimento por quimioterapia, por imunoterapia e etc. E hoje a gente tem diversas possibilidades para a gente ver que tipo de abordagem eu vou ter com o meu paciente e apresentar para esse paciente. Olha, você primeiro tem um câncer assim, assado, ele está localizado, ele está disseminado, ele está com metástases, ele está muito grande, então não dá para fazer um procedimento cirúrgico, então a gente vai preocupar de fazer uma radioterapia para poder reduzir esse tumor, ou ele está muito disseminado, eu vou precisar de uma quimioterapia para controlar essas células, para depois fazer uma abordagem cirúrgica, ou radioterapia e imunoterapia. E a gente entender que tipo de perspectiva esse paciente tem. Se vai ser um tratamento curativo, onde eu vou abordar esse paciente, seja cirurgia, rádio, quimio, imuno, etc., e eu vou conseguir curar esse paciente, ou eu vou conseguir aliviar esse paciente, que seria uma abordagem paliativa. Ah, professor, mas ele está com câncer no estômago, está disseminado por todo o intestino, pâncreas, fígado, etc. Não vai ter? O oncologista falou que não tem mais jeito. E muitas vezes chegam pacientes para a gente de cuidados paliativos onde a palavra não tem mais jeito aí desestimula o paciente, estimula a equipe, aí vai para cuidados paliativos. E como a gente viu antes, tem muito jeito. A gente pode aliviar esse paciente, a gente pode aliviar a dor, a gente pode aliviar o sofrimento, a gente pode aliviar a obstrução. E aí a gente vai trabalhar hoje exatamente como é que os cuidados paliativos podem ser abordados junto com a oncologia, onde eu posso não ter mais um tratamento que vai ser curativo, onde eu possa estar fazendo cirurgia, radioquímio, imuno, etc., e resolver o problema desse paciente. O paciente falar, eu já tive um câncer e agora eu só estou controlando, eu vou no oncologista uma vez por ano, faço exames, etc. Graças a Deus. Mas eu posso ter situações onde o paciente, principalmente com diagnósticos mais tardios ou câncer mais agressivos, onde eu não tenho essa possibilidade curativa, mas eu tenho uma possibilidade paliativa, onde eu vou aliviar os sofrimentos. Certo? E outra coisa que ela fala muito importante nessa abordagem é que a gente não fala nada sozinho, né? Como na medicina, vocês devem ter aprendido que a gente não define o tratamento para o paciente. A gente define o tratamento com o paciente. Então, essa decisão ela tem que ser compartilhada. Olha, eu vou ter um câncer assim, assim, assado. Você está com essa perspectiva, porque ele está estadiado desse jeito. Nós temos essa ou essa possibilidade. E o que você gostaria de fazer? Ah, doutor, eu não quero ir para a cirurgia. Eu sei que ela pode ser uma possibilidade, mas eu vou ter uma chance de ir para a cirurgia e não voltar mais. E não vou ter qualidade de vida. Eu prefiro fazer uma radioterapia para reduzir o meu tumor, eu conseguir alimentar direito, o meu intestino funcionar direito, ou eu diminuir a dor. Então a gente tem diversas abordagens para esse paciente. Então é decidir junto, a decisão compartilhada. Que não só em cuidados paliativos, que não só uma decisão do paciente com câncer, mas vocês devem levar isso para a vida de vocês. Devem definir sempre com o paciente. Tá bem? Vocês podem me interromper, tá? À medida que for necessário. Aí só lembrando, nessas curvas
A gente apresentou na primeira aula para vocês algumas evoluções de determinadas situações em cuidados paliativos. Qual desses aqui é de um paciente oncológico? Primeira, né? A segunda é de quê? DPAC, doenças crônicas. E a terceira? Demências, neurodegenerativas, né? Então, câncer, o paciente está bem lá, tem um diagnóstico e ele tem uma curva muito ascendente, né? Parece aquele brinquedo lá do Pitch Clark. Você vai lá, está bem, tem a vida normal e de repente cai no piso, né? Vamos pensar como é que vai ser a perspectiva deste paciente. Vamos lá para a gente começar a pensar um pouquinho. Eu tenho a paciente, a Cláudia, ela é evangélica, praticante, casada com o João e mãe de 3 filhos. Teve um diagnóstico de câncer de neoplasia avançada, já submetida a diversas linhas de tratamento. Devido a um quadro de síncope, seguido por um déficit neurológico motor e cognitivo, realizou ressonância de crânio que confirmou diversas lesões metastásticas. Cláudia compareceu à consulta em cadeira de rodas, hemiplégica direita, afásica e pouco contactante. Atualmente, na maior parte do tempo na cama e precisa de ajuda para todas as atividades. Alimenta-se bem e está consciente do seu estado de saúde. E aí? Qual é a classificação de performance paliativa dessa paciente? Lembra o que é performance paliativa? Falei para vocês lá no primeiro dia. Qual a escala que a gente utiliza? PS. Qual é a classificação da performance paliativa dessa paciente? Vamos lá. Quais são os dados aí que chamam a atenção aí? Vocês destacam. Déficit neurológico, está na cadeira de rodas. Oi? Uma parte do tempo na cama. E é totalmente dependente, né? Bom, a classificação dela, se a gente for TNM, ela tem um tumor, já fez tratamento e está com metástase, né? Está no mínimo M1, né? Então, câncer de mama, que é uma lesão que ela é potencialmente tratável, mas ela já teve vários tratamentos, possivelmente rádio, químio, cirurgia e por aí com esse processo. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar nessa paciente é em que performance ela se encontra. Então, alguns pontos em destaque: ela tem 50 anos, tem uma neoplasia de mama, né? Já fez tratamento, está com déficit neurológico, com cadeira de rodas, hemiplégica, afásica e pouco contactante. Maior parte do tempo na cama, nas avidez básicas, dependente. E aí a gente vai lá para o nosso PPS, ó. Lembra como é que a gente classifica, né? A gente vai de cima para baixo, da direita para a esquerda. Qual é, se a gente olhar na angulação, onde é que ela está? 50, né? Ela está na cadeira de rodas, maior tempo deitada. 40 já é totalmente acamado. Então a gente segue para cá. Está incapaz para qualquer trabalho? Né? Ela precisa de assistência considerável ou completa? Ou quase completa? Quase completa. Então já cai para 40. A ingestão dela está normal ou reduzida? Normal. E o nível de consciência? Está normal, né? Então a gente pode classificar essa paciente com PPS de 40%. A primeira coisa, vocês têm que saber, quando se formarem, a classificação de performance paliativa do paciente. E isso vai ajudar nas tomadas de decisão. Então, beleza.
chegou na cadeira de rodas e fica a maior parte do tempo acamado, deitado. A partir do 40, quando o paciente está totalmente acamado. Pois é, porque eu pensei, tipo assim, que é mais importante para meio classificar essa parte, né? Sentado ou acamado. Então, se eu classificaria como 50, porque na realidade ela passa mais tempo sentado ou deitado, ou se eu considerar as outras que são menos importantes, né? Certo. Para classificar. Primeira coisa, essa não é a mais importante. Foi o que eu disse. Todas são importantes. A deambulação, a atividade e evidência da doença, o autocuidado, ingestão e nível de consciência. Todas são importantes. Vou te dar um exemplo. Essa mesma paciente, você vai visitar ela depois, ela está acamada, está em casa. Então ela já está 40 para baixo. Então, se for só o primeiro índice, você só consegue classificar até ali, concorda? Só que essa paciente, ela está deixando de comer. Ela está comendo só colheradas. Já vai para cá. Sempre a gente olha de cima para baixo e da esquerda para a direita. Exato. Você vai seguindo qual é o PPS, sempre é o menor. Então, se ela já está acamada, você nem vai se preocupar com o que está aqui em cima. Ela está acamada. Então, você já vai olhar aqui. A assistência dela é completa ou quase completa? Ah, não, ela faz tudo só. Ela vai para cima. O nível de consciência dela está normal, a ingestão dela está normal. Está acamada, alguém, por exemplo, fraturou o fêmur, né? Então, está acamado transitoradamente, mas está comendo, está com a ingestão normal. Por enquanto ele está 40, mas depois ele vai subir. Tá certo? Lembrando que essa performance é para pacientes que já estão classificados como paliativos. Então, não existe um melhor, todos são importantes. Só que você vai ter uma progressão. O paciente, no final de vida, já vai estar confuso, inconsciente. A ingestão. Esse, para mim, é o indicador mais sensível. Quando o paciente ele para de comer, ele já está nos últimos dias mesmo. O PPS tem 10%. O paciente que a gente viu ontem, né? O paciente ele está lá na casa dos cuidados, já está uns 4 meses, ele está com câncer de laringe, ele chegou lá, estava andando, estava traqueostomizado, a única coisa que ele não conseguia falar por conta da lesão. Mas ele andava, ele ia para a fisioterapia, ele contactuava, ele comia. Aí aos poucos ele deixou de andar, aí precisou ir de muleta, conduzido. Depois começou a ir de cadeira de rodas, ia de cadeira de rodas. Depois ele ficava mais tempo na cama, mas comia. Ontem ele já estava acamado, já estava com o nível de autocuidado completo, não estava comendo, só estava com cuidados na boca e confuso em coma. Já estava com PPS 10. Então já estava com sinais de evolução para fim de vida. Processo ativo de morte. O paciente que está com PPS de 10, você pode saber que ele vai morrer nas próximas semanas ou nas próximas horas. Bem? Entendido quanto ao PPS? Isso aí vocês têm que estar bem afiados, viu, gente? Vai ter questão de prova de vocês, vai cair nas provas de residência, concursos. O PPS tem que estar na ponta da língua. A gente tem essas duas escalas, tá? Que é a escala de Webcock, né? E uma escala de Karnofsky, que essa foi a primeira que seguiu e ela, daí surgiu o PPS. E ela surgiu exatamente para pacientes com câncer. Então ela vai de 100% a 0, como o PPS, olha, então nenhuma queixa, capaz de levar a vida normal e corresponde a um Webcock de 0. Alguns sinais e sintomas de esforço, capaz de cuidar de si mesmo, incapaz de levar a sua vida normal, corresponde à escala 1, sintomas de doença, mas deambula. Fora do leito, mais de 50% do tempo. Necessita de assistência ocasional, requer assistência considerável. Nível 3, escala de Webcock. No leito, mais de 50%, carente de cuidados mais intensivos. Correspondência ao Karnofsky, incapaz, muito incapaz, indicado hospitalização, morte iminente. Webcock de 4, restrito ao leito, muito debilitado, necessita
hospitalização necessária do apoio ativo, moribundo, que é o 10. Então, fazendo um paralelo com o PPS ele aborda mais de uma característica. Ele aborda mobilidade, ele aborda cuidados, atividade da doença, ele aborda a questão da alimentação, consciência, né, e cuidados. Esse é mais simples, mas foi o primeiro que surgiu e é o mais, o pessoal da oncologia mais aplica. Então, se vocês forem ver a evolução do paciente de pacientes da oncologia, normalmente eles usam essas duas classificações, tá? Mas eles têm uma correlação, né, com o PPS. O Karnofsky também, de 100 a 10. Agora, a diferença, e até pegadinha de prova que pode acontecer. Veja que o PPS e o Karnofsky sempre vão do maior para o menor, né? O ECOG não, ó. De 0 a 4. O 4 ele está lascado. E o menor aqui no Karnofsky no PPS ele está lascado. Tá? Então, só para vocês não confundirem. Mas sabendo o PPS para a gente é o suficiente. Vamos lá. E essa classificação de RBF usa, que é de risco e vulnerabilidade, vamos lembrar da paciente e tentar classificá-la quanto ao risco. A idade ela pontua, tem 50 anos, né? Então, 0. Multimorbidade ela pontua, só tem um câncer de mama, não tem nenhuma outra doença. Está descompensada? Tá. Então, 5 pontos por descompensação. Polifarmácia, ela está com mais de 5 medicamentos? A princípio, não. Funcionalidade, ela está dependente das básicas e instrumentais. 2. Mobilidade, ela está acamada. 3. Então, 5 mais 2, 7, mais 3, 10. Suporte familiar, tem disfunção ou sobrecarga de cuidador? A princípio, não foi colocado nada na história. Fragilidade, ela tem demência, depressão, Parkinson, neoplasia, sarcopenia, desnutrição, disfagia e incontinência. Pelo menos foi falado até o momento só neoplasia. 2 pontos. 12. E aí, o PPS dela é 40, são 8 pontos. Nossa paciente, na escala de risco e vulnerabilidade, ela fez 20 pontos. Então, é uma paciente de muito alto risco. Ela precisa de um acompanhamento contínuo da equipe. Tá? Então, se eu estivesse acompanhando essa paciente no domicílio, eu teria que fazer esse acompanhamento, no mínimo, mensal para ela. Bom, em relação ao quadro de Cláudia, aí para nossa decisão, né? A gente tem um tipo de câncer, que é o câncer de mama, temos o estadiamento dela, inclusive as abordagens que foram feitas. Qual seria a abordagem para ela? O que seria a conduta mais adequada para essa paciente? A. Neurocirurgia para ressecar metástases. B. Radiocirurgia. C. Radioterapia crânio total. E D. Suporte clínico exclusivo. Quem vai de A? Quem vai de B? De C? E de D? E a turma aí de trás não vai de nada? O que vocês acham, doutor? Seria uma intervenção para essa paciente? Ela já está com o PPS bem rebaixado, já fez várias intervenções, já fez radioterapia, já fez químio, né? E a gente vê que essa paciente não vai ter nenhum resultado curativo. Então seria um suporte clínico para ela, para evitar dor, para evitar dispneia, para evitar sofrimento. Certo? Ah, professor, mas ela tem 50 anos, ela tem filhos pequenos. Lembra do que a gente conversou? Da distanásia? A gente ficar insistindo em tratamentos sem possibilidade de cura, levando o paciente a sofrimentos desnecessários. Então a gente tem que estar atento a isso. E a família vai nos cobrar, mas doutor, não tem que fazer uma químio, não tem que fazer cirurgia, ela não está com metástase no cérebro, eu não tenho que levar para o neurocirurgião? E pode saber, se ela for para o neurocirurgião, vai ter.
alguns colegas que vão querer abrir a cabeça dela e explicar. Tem doido para tudo nesse mundo, né, gente? Assim como ela pode levar um colega que vai tentar insistir na radioterapia ou na radiocirurgia. Então, essa decisão compartilhada é importantíssima. E é importante, vocês não precisam ser oncologistas, mas é importante que a gente entenda o que o paciente tem, fazer o estadiamento, que abordagens foram feitas e pensar o que a gente vai fazer junto com ela. A decisão compartilhada. Doutor, mas eu quero operar. Doutor, mas eu quero fazer a radioterapia. Tudo bem, você tem autonomia. Mas se você fizer isso, quero fazer uma radioterapia total de crânio, quero tentar de tudo, eu vou te encaminhar para o oncologista ou para o radio-oncologista, ele te avaliar, mas dentro das perspectivas que você fez, você vai sofrer mais, você vai ter mais dano, essa radioterapia vai te causar alteração de memória, alteração cognitiva, você pode deixar de reconhecer seus filhos. É o que não vai ter sucesso. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então, vou te encaminhar, você vai discutir com ele o conduto. A gente tem que estar sempre realista, mas trabalhar junto com eles. Essa decisão compartilhada. Tá bem? Bom, para além da questão clínica, que abordagens você proporia para essa paciente, considerando os aspectos físicos, psíquicos, sociais e familiares? O que vocês falariam para a Cláudia, ou para a família da Cláudia nesse momento? Como é que vocês conversariam com ela e o que iriam propor? Facilitar para vocês. Vem cá, Cláudia. Você lá atrás. Último de barro, qual é o seu nome? Tu. Isso? Lá atrás, o último dessa fileira aqui. Fernando, vem cá, você vai ser o médico da Cláudia. Então, Cláudia chega ao consultório do doutor Fernando, não é isso? Doutor, como é que vai ser minha vida daqui pra frente? Eu estou muito preocupada. Tenho medo de morrer, doutor. Não consigo nem dormir pensando nessa doença horrível. A senhora vai fazer esse tratamento, a senhora vai levar uma vida normal, não precisa desse medo. A senhora vai ter todo o acompanhamento, toda a equipe, e a gente vai estar à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Eu agradeço, doutor, a sua atenção, mas eu quero saber se eu vou morrer daqui a quanto tempo, tenho meus filhos, tenho muitas preocupações. Então, a gente tem muito como estimar esse tempo que a senhora vai estar aqui, mas o que pudermos fazer para prolongar a sua vida, vamos fazer, o que tiver ao nosso alcance. Vamos lá, Fernando é residente
maligna, se espalhou por tudo. Eu vou morrer logo, doutora. Ela é Cláudia, né? Doutora, a senhora tá rindo, doutora. A gente está encenando, querida. Não, Cláudia, olha. Essa é a cirurgia-chefe. Cirurgião paliativo. Olha, Cláudia, a gente entende o seu receio, o seu medo. Realmente não é uma coisa que eu não gostaria de ter, mas assim, todos nós aqui do serviço estamos dispostos a dar todo o apoio que você precisar. Em relação ao tempo que você tem de vida, isso é um dado muito delicado para a gente dar para você, porque cada paciente tem a sua individualidade, então não tem como dizer para você o tempo exato que você vai viver. Eu sei, doutora, mas eu tenho que planejar. Tem meus filhos, meus netos, tem um sítio para dividir. Estou muito preocupada, doutora. Eu sei que vocês falam sempre a mesma coisa, que estão aqui, mas eu queria fazer a cirurgia, tirar esses cânceres de mim. No seu caso, a cirurgia não é mais indicada, tá? Para prolongar a vida, vai fazer esse tratamento, a senhora vai fazer o tratamento conosco, a senhora vai ter um acompanhamento psicológico também, para tirar essa angústia. E vive um dia de cada vez. E assim, em relação à sua preocupação de querer dividir tudo, bens, essas coisas assim, se a senhora se sentir confortável, pode tomar essas medidas, porque isso já é um critério seu. Mas tem um acompanhamento psicológico também que a gente vai fornecer sobre a cirurgia não indicada, porque já tem um processo de metástase, então se a gente retirar, o problema ainda vai continuar. Então o que a gente pode fornecer é apoio. E enquanto você continuar, enquanto você estiver vivendo, a gente vai proporcionar maior conforto. Estou muito triste porque é uma doença maligna, vem desde a minha avó, mas eu tenho que aceitar, né? Vou me apegar com Deus e agradeço demais, doutores. Chegou a filha da Cláudia. Isso mesmo, você se apega aos seus valores religiosos, porque é muito importante, sempre tenha fé de que vai dar tudo certo. Ela não tem mais indicação de fazer cirurgia. A gente vamos iniciar um tratamento. Vamos iniciar um tratamento com ela para manter, ela vai fazer também um acompanhamento psicológico e ela vai levar uma vida normal daqui para frente, claro que com as limitações da doença, e a gente vai dar todo o apoio, suporte aqui para ela. Mas o apoio e o suporte eu quero que você resolva. O apoio ela tem medo, dá E eles falam vida normal, porque eles não viram a mão definhando, não conseguia mais nem comer, com dor, gritando, pedindo socorro. Eu não quero morrer daquela forma. Eu não quero minha mãe assim, eu quero que vocês resolvam. Vocês não se informaram, vocês são médicos, estudaram para isso? Então, pronto. Pois eu quero que vocês curem minha mãe. Mas a senhora não vai sentir dor, a gente vai, vamos fazer Mas medicina. eu não quero saber. É a dor da alma, doutor. Eu quero.
cirurgia, não tem cirurgia. Você tem que pensar o paciente como um todo. Bom, gente, o que a gente viu aqui, né? Isso aqui que a gente fez, essa representação, é muito comum. Tanto a própria conduta, às vezes, do próprio Fernando, que às vezes o médico, ele só está vendo essa parte. Olha, não tem jeito, a cirurgia é isso, isso e isso. Bem cirurgião, incisivo. Mas é isso que o paciente entende, né? E muitas vezes vocês chegam como estudantes e vão se deparar com isso. Como é que vocês vão dar notícia? Como é que vão lidar com os pacientes, né? E aí você tem, por exemplo, a paciente que ela está desesperada, ela quer resolver a situação dela, e vem o familiar, vem a filha, vem alguém, um irmão de longe, que muitas vezes não esteve acompanhando a trajetória e quer resolver a qualquer custo. E chega muitas vezes com agressividade, você pegou para leve, viu? Né? Mas tem gente que chega com agressividade, com a equipe, maltrata a equipe, é agressiva, vem a questão da revolta. Então, como é que a gente lida com isso? Então, é importante a gente entender os aspectos psíquicos da paciente, o que a Cláudia estava sofrendo. Ela tem filhos, ela tinha uma vida, ela tinha bens, preocupada como é que ia fazer com o sítio, você fala o sítio, carro, preocupado como é que ia dividir o carro, como é que vai dividir os bens, como é que vai deixar os filhos, a segurança, a questão social. Muitos dos pacientes não têm, né? Nenhum suporte social. Muitos não têm com quem deixar. O paciente que eu falei ontem, que está no PPS de 10, é um paciente que está em situação de rua e não tem nenhum familiar. Ele não tem nenhum suporte social. E ele vai morrer e vai morrer como indigente. Ele vai morrer e não vai ter ninguém. Ou seja, essa questão social dele, familiar, não tem. Mas muitos têm. E quais são esses aspectos? Vai lembrando lá dos primórdios que vocês viram no início do semestre, genograma, o Praxis, vai com o mapa, entender esse paciente no seu contexto familiar. Tem conflitos? Quais são os papéis? Essa mãe é a provedora? Às vezes alguém que tem um câncer é o provedor da casa. E ele vai deixar de trabalhar, a renda vai diminuir. Às vezes quem está com câncer é a mãe, é a cuidadora, o papel central, é que acolhe, quem cuida, que vai precisar ser cuidado. Então, entender os papéis ali dos integrantes. É uma família desestruturada, onde os filhos estão brigados, onde a filha mora em outra cidade, outro país, né? Que vai chegar e resolver, que um fala com o outro. Teve um outro paciente que veio a óbito, há um mês mais ou menos, ele estava com câncer. A gente não conseguiu fechar o diagnóstico, a evolução foi bem rápida, mas possivelmente um câncer de pulmão, que teve metástase óssea, ele teve uma lesão à compressão medular e foi para a UTI, foi entubado. Ele tinha a ex-mulher e os filhos, só que os filhos não se comunicavam, e não se comunicavam com a mulher. Eu fui fazer uma conferência familiar com eles, extremamente complicada, porque eles não se falavam, era só agressividade. Eu tive que falar com eles, olha, seu pai está nessa situação. Ele está vivenciando, vai vivenciar os últimos dias de vida dele. Ele está consciente, ele precisa que a família esteja próxima. Ele não quer ver a família desestruturada, não quer ver a família brigando, né? Então, é o nosso papel enquanto médico, enquanto cuidadores, estar sensível a isso. E não só, olha, cirurgia não tem jeito, a radioterapia não tem jeito, vai procurar a equipe de cuidados paliativos, vai procurar psicólogo, o vínculo é com você. Então eles procuram um médico, eles estão precisando de um médico. E embora outros profissionais de saúde são tão importantes, são mais importantes que o médico, eles acham que o médico vai salvar a vida. E é com quem ele tem mais vínculo, com quem ele vai chorar, com quem ele vai ligar, ele vai compartilhar. Então é importante que vocês consigam entender os aspectos psíquicos, sociais e familiares daquela pessoa que está sendo cuidada e da família. Muito bem. Cláudia evoluiu com abdômen agudo, com a distensão abdominal, vômitos, anorexia e confusão mental. Qual o diagnóstico mais provável de Cláudia? A. Hérnia de parede abdominal. B. Obstrução intestinal maligna. C. Apendicite aguda. D. colecistite. Obstrução intestinal maligna.
Já viram isso? Oncologia? O que é obstrução intestinal maligna? É uma das complicações das doenças oncológicas e ela pode ser abordada cirurgicamente ou radioterapia, alívio paliativo. Então, Fernando, que é cirurgião, pode chegar um paciente que está nessa condição, uma urgência oncológica, e vai precisar operar. Ou não vai precisar operar, vai discutir com a equipe que esse paciente tem condição de operar. Né? Então, o diagnóstico mais provável de obstrução intestinal maligna, causado por possivelmente um tumor primário, abdominal, ou uma metástase, onde vai ter uma obstrução intestinal, seja por obstrução física, seja por uma obstrução que o paciente faz uso de opioide e diminui a mobilidade intestinal, né? Mas essa obstrução intestinal maligna é uma urgência e a gente precisa tomar uma decisão quanto a isso. Por quê? Se obstruir lá, o paciente vai apresentar exatamente isso: distensão abdominal, o intestino para de funcionar, vômitos, náusea e confusão mental. Então a gente precisa abordar esse paciente. Não é objetivo daqui, mas a gente pode fazer tratamento clínico, mas também um tratamento cirúrgico. Então, uma vez que vocês têm esse paciente em casa, no hospital ou no ambulatório, o paciente tem um diagnóstico de câncer, ele está nesse quadro, é uma urgência. Diagnóstico provável, obstrução intestinal maligna, e a gente tem que caminhar para o hospital, para a internação, para um tratamento clínico. Normalmente faz um corticoide em doses altas, tá? Ou mesmo, né, cirúrgico. A cirurgia vai depender do estadiamento do paciente, obviamente. Caso 2. João tem 43 anos, é casado com Cláudia, outra Cláudia, tá, gente? E pai de Larissa, com 3 meses de idade. Relator ter fé católica e trabalha como médico e professor universitário na mesma área. É obeso, tem hipertensão, diabetes, dislipidemia. No início da internação, ele foi diagnosticado com adenocarcinoma de cólon, estágio 4, com metástases hepáticas potencialmente ressecáveis. E, portanto, o tratamento da doença oncológica teria um intuito curativo. No entanto, ele fez um quadro de obstrução intestinal e precisou de cirurgia de emergência. Está internado num hospital privado há 60 dias, devido a múltiplas sepses de foco abdominal, após abordagem cirúrgica de obstrução intestinal de urgência. Atualmente, ele está em uso de antibióticos de amplo espectro, ficou na UTI por 30 dias, intubado e dialisado. Evoluiu com desnutrição grave e perda da sua funcionalidade. Atualmente está tracostomizado e em jejum. Há semanas não consegue progressão dietética por quadro de diarreia e assim recebe complementação com nutrição parenteral. Apresenta também lesão por pressão sacral, grau 3, e calcâneos, grau 1 e 2. Fala pouco, permanece a maior parte do tempo no leito e ainda com dificuldade de deambular devido à sarcopenia. Faz fisioterapia e sessões de fono devido à disfagia grave, sem progressão com a reabilitação. Ontem à noite apresentou rebaixamento do nível de consciência, Glasgow 5, devido ao olhar conjugado, crise convulsiva tônico generalizada e com a liberação de esfíncter vesical. Foi encaminhado para fazer uma tomografia de crânio que evidenciou um AVC hemorrágico intraparenquimatoso com desvio de linha média de 2 centímetros, maior que 2 centímetros. O médico plantonista encaminhou João para a UTI para receber suporte clínico e foi reconectado à ventilação mecânica. O neurocirurgião avaliou o caso, após a discussão com o ONCO, compreendeu se tratar de doença oncológica potencialmente curativa e indicou cranectomia descompressiva. Você é o médico paciente responsável pelo caso e irá conversar com a família sobre a melhor conduta a ser tomada. Qual é o plano terapêutico para o paciente e a família? Qual é a performance paliativa desse paciente? Você indicaria cirurgia? Justifique a resposta.
falar, antes da gente pensar no plano, qual é a performance paliativa do paciente? Agora, no momento. Quero que volte? Internado, aí agora no momento, né? Citoplasma. Qual é? Acamado. Atividade de doença, comprometimento de todas as atividades da vida diária. Vamos botar lá no PPS para vocês colarem aí. Acamado, então já está abaixo de 40. Dependência completa, ingestão reduzida, confusão. PPS de 10, beleza? Então, PPS de 10 do paciente. Qual o plano terapêutico do paciente? Vamos para a última. Você indicaria cirurgia para esse paciente? Mas o neurocirurgião falou que tinha que fazer, está com hemorragia. Eu não, quem disse foi o neurocirurgião. Paciente jovem, médico, professor universitário. Eis a questão. E se fosse um pedreiro lascado? Ou fosse uma situação de rua? Ah, mas ele tem filho pequeno, professor. E é exatamente isso que chega pra gente. Pressão da família, pressão dos colegas, e às vezes a decisão não é fácil. Se o paciente for para a neurocirurgia, o que vocês acham? Ele sai? Já está com septo, já está no respirador. Ele não sai. O neurocirurgião vai abrir a cabeça dele. Neurocirurgia não é qualquer cirurgia, né? É cirurgia grande, cirurgia complexa. Se o paciente está bem, se já tem um risco alto, e se fizer a neurocirurgia e descomprimir esse hematoma dele? Vai fazer diferença? Aí lembra lá daqueles conceitos: eutanásia, distanásia, distanásia. Apesar de paciente jovem, carreira brilhante, professor, médico, filhos, toda uma vida pela frente, ele está num quadro grave. A dor no coração de dizer isso para ele, ou ele já está inconsciente, mas para a família dele. Não indicaria a cirurgia. Mas você quer tentar? Os riscos dele para a neurocirurgia de uma complicação é muito grande. Está com uma performance paliativa muito baixa. Ele não tem possibilidade de cura mais. Será que esse procedimento vai trazer conforto ou desconforto, sofrimento para ele, para você? Muito duro às vezes a gente colocar nesse papel. A gente é formado para achar que médico tem que resolver tudo e tem que salvar o paciente. Mas às vezes a gente tem que colocar o nosso papel enquanto ser humano e pensar: se fosse eu queria ir para a neurocirurgia, drenar o hematoma, não ia mudar nada
perspectiva de cura, ia resolver. E às vezes há uma discordância, sim, entre os colegas médicos, até porque não há uma visão dos cuidados paliativos pela maioria dos profissionais. Não tem até aqueles memes lá que falam que o cirurgião, ele não acha que é Deus, ele tem certeza, não? Não tem isso? Com todo respeito aos meus colegas neurocirurgiões que têm grandes amigos, que têm realmente um papel definidor, salvador. Né? Minha mãe, ela teve um AVC hemorrágico há 3 anos atrás, um AVC intenso, né? Ficou em coma, e eu sou eternamente grato ao meu cirurgião que fez um bom trabalho com ela. Tem vários amigos dos cirurgiões, mas tem vários colegas que acham que resolvem tudo a qualquer custo. E é importante nós, como médicos dessa visão paliativa, estar levando isso para a equipe, para a enfermagem, para técnicos de enfermagem, para os outros colegas e discutir com propriedade por que eu acho que esse paciente não precisa ser levado para a mesa cirúrgica. Vocês já justificaram, o paciente está com PPS de 10. Uma doença sem perspectiva de cura, um câncer já avançado, com metástases. Inicialmente até poderia ser, mas era um câncer de cólon, já com metástases. Mas ele evoluiu com várias complicações. Ele está em coma, teve sepse. O que a gente vai levar esse paciente a sofrer? E aí, qual seria o plano que vocês indicariam para esse paciente e para essa família? Mesmo quem concorde aí com a indicação cirúrgica. O que vocês iriam propor para o paciente e para essa família nesse momento? Extubação? Depende do quadro, né? Se ele tiver conforto, a gente pode pensar na extubação paliativa como plano, né? Analgesia. Alívio de sintomas, alívio de conforto, sem dúvida é uma das perspectivas, né? Alívio de dor, dispneia, náusea, vômito. Ele está confuso, né? Então, fazer uma medicação para reduzir essa confusão, um neuroléptico, fazer uma sedação paliativa para diminuir o sofrimento. E para a família? Que tipo de apoio psicológico? Suporte, acolhimento, orientar o caso, alimentar prognósticos, comunicar. Comunicação, importante. Apoio espiritual. Né? Então a gente tem que fazer essa abordagem ampliada do paciente. E quem está precisando mais do cuidado agora vai ser o familiar. A mulher, possivelmente nova, entre 30 e 40 anos, que é mãe de filhos pequenos, que tinha um marido como provedor ou parceiro, que tinham sonhos juntos, tinham perspectivas juntos e agora está vivendo essa situação. Então, o conforto desse paciente, da família, é fundamental para que a gente amplie nosso olhar. A gente fosse classificado, aí, né? O PPS de 10, a classificação, né? ECOG de 4 e o Carnot, ele está já no Carnot de 10, que é o CAPES. Vamos lá. Quais são os sintomas mais frequentes em pacientes oncológicos? Tá? Os mais prevalentes são esses. Então temos que avaliar. O paciente está sentindo o quê? Lembra das diretivas antecipadas de vontade que a gente falou? Né? Aquele joguinho de cartas na mesa que vocês vão fazer com o paciente e definir como é que vocês querem morrer.
ou que não querem fazer quando tiver perspectiva de morte? Alguém quer ter dor na hora de morrer? Alguém quer ter fadiga? Alguém quer ter falta de ar, dispneia? Que são, sem dúvida nenhuma, os sintomas mais prevalentes perto de morrer, os cuidados paliativos. Então, obviamente, vocês têm que saber, né, a gente tem que aprender a conduzir esses pacientes oncológicos e não oncológicos, a abordagem da dor, como é que a gente, né, faz a classificação da dor na escala analgésica, quando que está indicado o opioide, quando que eu vou prescrever morfina, como é que eu prescrevo morfina, como é que eu faço as conversões de morfina com metadona, oxicodona e outras drogas, né? Como é que eu manejo isso. Então, primeiro é vocês perderem o medo e terem a receita amarela. Quando se formarem, ir na Secretaria Estadual e já buscarem seu talão de receita amarela, que é o que dá acesso a gente aos opioides. Tá? Perder o medo de prescrição de opioide. Tá? Nos Estados Unidos é um uso bem indiscriminado, tem até aquela série da Netflix, né, que rolou, não sei, Império da Dor, se não me engano, que eles abordam essas questões. Aqui é o império da falta de sono, da insônia, né, que os pacientes usam os benzodiazepínicos, mas a gente vê o medo dos colegas médicos aqui no Brasil ainda de prescrever opioide. E é onde a gente prescreve menos para pacientes que precisam. E a morfina, por exemplo, é um excelente medicamento para ajudar na dor e na dispneia, em cuidados paliativos. Né? Assim como a fadiga, né, que é aquele cansaço extremo decorrentes ou do processo de consumo do próprio câncer ou decorrentes do próprio procedimento, quimioterapia, radioterapia, que dá uma fadiga extrema. E a fadiga, minha gente, relacionada ao câncer, é diferente dos outros tipos de fadiga, tá? Pela sua gravidade e persistência. Olha a prevalência. Ela afeta quase 65% dos pacientes com câncer. Não sei se vocês conhecem alguém que já tenha passado por câncer ou que passou pelo câncer, tá? Mas o que eles referem? Fazendo o tratamento da quimio-rádio ou não? É fadiga. Eles vão para a quimio e querem ficar deitados. Estão com câncer, eles são fracos, não conseguem andar, tem aquela mudança de cor, né, que a gente faz com a palidez, né, ele fica meio que amarelado, meio pálido, né, mas por conta da anemia, pela fraqueza, doença de consumo. Tá? Então, 2 desses pacientes referem fadiga grave, persistindo por pelo menos 6 meses. E 1/3 relata fadiga persistente por vários anos, mesmo após o tratamento. Então vejam o quanto é importante, e é algo que a gente às vezes nem dá tanto valor na anamnese, né? O que é fadiga? Vocês perguntam para o paciente, vocês estão sentindo fadiga? Como é que vocês perguntam se o paciente está com fadiga? Né? Cansaço físico, falta de força, falta de disposição, né? Fatigado, fui na academia e fatiguei, né? Isso aí vocês sabem, né? Então, uma exaustão, né? Então, o paciente, veja quão importante é, como é que a gente pode abordar esses pacientes. O professor Lucas deve ter abordado com vocês, né, essa escala, que é a ESAS. Então, é fundamental a gente estar abordando os cuidados paliativos, essencialmente quando a gente trata de pacientes oncológicos. São sintomas prevalentes que o paciente pode ter. Então, lembrando que a gente classifica esse paciente de 0 a 10, quando 0 ele não tem nada, está tranquilo, 10 é o pior. Muito cuidado com isso, né? Que é diferente, às vezes, então beleza, eu tenho nota 10, eu nota 1000, está bem? Não. Aqui no ESAS é o contrário. 0 a ausência de sintomas e 10 é sintomas na carga total, onde a gente tem a classificação de dor, a classificação de cansaço, tá? A classificação de náusea, vômito, depressão, ansiedade, sonolência, apetite, a falta de ar, que é a dispneia, tá? Ou outras situações que o paciente queixa. É uma escala clássica que vocês vão ver os pacientes
internados, em ambulatórios, onde você vai falar paciente ESAS 0 para dor e 10 para depressão, paciente ESAS 10 para dispneia ou 7 para dispneia, onde a gente vai poder classificar esse paciente e fazer uma abordagem adequada para ele. Tá? E daí, outros problemas prevalentes no paciente oncológico. O paciente oncológico ele pode apresentar confusão mental, principalmente no final de vida, principalmente às vezes paciente idoso, onde ele apresenta uma confusão mental por dor intensa, ou uma confusão mental pelo próprio uso do opioide, ou uma confusão mental porque está com metástases cerebrais, ou confusão mental porque ele está com um quadro de delírio, e a gente tem que saber abordar esses sintomas. Normalmente a gente faz neuroléptico para pacientes. Pacientes que às vezes têm náusea, vômito e anorexia, que são muito comuns, tanto decorrentes do tratamento, como também pelas doenças base, e aí saber como é que a gente aborda. A gente tem diversos antieméticos, a gente tem diversos mecanismos de ação, tanto periféricos quanto nível central, que vocês vão ter que aprender a manejar esses sintomas. A cada um desses sintomas aqui, minha gente, é uma aula, tá? E obviamente, em 2 horas, ou menos de 2 horas, não dá para a gente abordar essas questões de todos os sintomas. Mas vocês já aprenderam durante a faculdade, é importante resgatar, o que pode ser feito. Anorexia, como é que eu vou organizar? O paciente está hiporexo, está emagrecendo, está caquético. Pacientes com náuseas e vômitos persistentes, a gente tem diversos mecanismos, a gente tem várias drogas, da centrona, até o próprio haloperidol, a gente utiliza no paciente com vômitos. Ansiedade, depressão, o paciente entra em quadros ansiosos ou depressivos pelo câncer ou pela situação psicológica que ele está enfrentando, ele e a família. Constipação, por obstruções físicas, pelo próprio quadro de desidratação, por alimentação inadequada, pelo próprio uso de opioide, para pensar em uso de laxativos, correção de dieta. Então, são mecanismos que podem piorar ou complicar esse paciente. Também falei isso com vocês, Então, para aquele paciente, além das abordagens aos sintomas, como foi falado, para diminuir sofrimento, a gente também abordar a questão espiritual. Que nível de espiritualidade esse paciente tem? Qual é a fé que esse paciente tem? Qual a importância dessa fé para o paciente, para essa família? Que comunidade religiosa esse paciente tem? Que tipo de abordagem pode ser feita naquele momento? Um exemplo do paciente, da primeira paciente, a Cláudia era, se não me engano, ela era protestante, não, era evangélica. Então você está no hospital, você vai conversar com a família, que tipo de conforto espiritual ela vai precisar. Então, às vezes vai levar o pastor para conversar com ela, às vezes você vai pedir para levar a Bíblia, vai ter alguém da comunidade dela para ter esse conforto, para ter essa conversa. Esse médico aqui ele era ateu. Como é que a gente vai abordar essa questão com ele? O que era importante para ele? Ele gostava de natureza, gostava de cachoeira, gostava de estar com a família. Isso era importante, essa era a fé dele. Pentecostes. O que pode estar trazendo de conforto para ele? Comunicação, meu povo. A gente também disse isso rapidamente na primeira aula. Como é que essa comunicação pode ser efetiva? Na nossa simulação, na nossa dramatização, uma comunicação desde quando eu vou dar a notícia para o paciente com câncer, que vocês devem ter feito algumas vezes aí no OSCE de vocês, mas também como é que eu vou lidar com a abordagem ao tratamento, ao segmento, como é que eu vou abordar a decisão compartilhada com este paciente e como é que essa comunicação ela pode ser efetiva. E lembrando aí um pouquinho do protocolo de Spikes. Já viram, né? O protocolo de Spikes? Então, rapidamente. O
O S, né? A gente deve preparar o cenário para essa comunicação. Não dá para ser no meio do corredor, não dá para ser na correria, não dá para ser um ambiente de estresse. Não dá para no momento que a gente não esteja preparado, não dá para ser no momento que a gente atendeu antes 20 pacientes e a gente está com a cabeça, né, cheia de preocupações, cansado. Né? A gente tem que ter ânimo, a gente tá disponível para esse momento com o paciente. A gente deve chegar lá sabendo o que o paciente tem, né? Ou prestando atenção na aula e vendo o que o paciente tem, ou checando o prontuário. Eu vejo, esse paciente ele teve um câncer de mama, esse paciente ele teve um câncer do intestino, né? Esse paciente já foi avaliado pelo oncologista, ele já tem um T3, N2, M2. Esse paciente já fez químio, já fez rádio. E aqui a equipe decidiu que o plano de cuidados avançados para ele vai ser medidas de conforto, cuidado espiritual. Hoje a gente vai tentar, né, ele está com obstrução intestinal, ele tem reserva funcional e dá para a gente fazer uma cirurgia. Priorizar os pontos que vão ser contados ou atuados e ter o contato, né, do paciente. Não adianta a gente ficar olhando para baixo, sem perceber o que o paciente está querendo ouvir, sem perceber o paciente. Ter o cuidado, ter o toque, colocar a mão no ombro do paciente, colocar as mãos do paciente não familiar, né? Ou o paciente. O que esse paciente percebe que é o P, né? Como é que é a percepção do paciente sobre aquela doença? O que ele teve de notícia, o que ele quer saber? Antes de perguntar, você pode perguntar para ele, o que você sabe sobre o seu estágio clínico? O que os médicos ou a equipe de saúde já conversou com você? E essa pergunta aberta vai possibilitar saber o que o paciente entende e o que ele quer entender. Muitas vezes, né, pela conspiração do silêncio, às vezes a família chega, doutor, pelo amor de Deus, não fala com meu pai que ele está com câncer, não. O paciente tem o direito de saber, né? Ou o paciente fala, doutor, pelo amor de Deus, não fala para minha mulher que eu estou com câncer. Né? É importante. O que você sabe sobre o seu estado clínico? O que a gente pode fazer? Que exames você já realizou? Né? Você sabe por que a gente fez aquela biópsia? Você sabe por que você está com esse resultado dessa biópsia? O paciente não é besta. Ele já vai saber, ou ele vai estar até preocupado até demais com aquele resultado. Né? Corrija respostas e mal-entendidos. Né? Então, às vezes, pensamentos mágicos. Eu estou com câncer na bexiga, eu fui na curandeira, ela benzeu lá e disse que eu vou ficar bom em um mês. Né? Eu fui no médico, ele falou que eu vou ter que fazer a cirurgia para ter a resolução desse problema, eu vou ter que fazer a radioterapia antes. Convida o seu paciente, convida o paciente para conversa. O que ele quer saber? Eu tive um câncer de mama, para comentar, se eu não quero saber mais nada não. Quero ir para casa, quero curtir minha família, estou negando. Não quero saber mais nada. Naquele momento, você vai colocar perspectivas para falar com ele, seria ideal. Não, doutor, eu quero saber o que vai ser da minha vida. O que eles mais perguntam para a gente? Quanto tempo eu tenho de vida? E os médicos falam, né? 2 meses, 5 dias e 4 horas. Você está com PPS de 10, possivelmente seu pai não deve ter uma perspectiva maior do que uma semana. Você colocou isso, provavelmente. Você está justificando pelo PPS. Né? Convide o paciente a saber sobre o estado de doença. O que ele quer saber, quanto ele quer saber, que tipo de informação você gostaria de saber sobre a sua doença. Pode ser uma boa pergunta.
o seu resultado de exames, você fez uma biópsia, você quer saber sobre esse resultado, o que eu posso te ajudar com essa notícia? E dê informação. Né? Forneça informações do seu paciente, seja objetivo, claro, evite procrastinar, evite ficar gato subindo no telhado. Temos aqui o resultado da biópsia. Esse resultado dessa biópsia está dizendo que o senhor está com câncer de colo, que está com metástases. Esse tipo de câncer ele evolui assim, 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 ele é agressivo, assim, assim, mas tem perspectiva de ser curado dessa forma, ou não tem perspectiva de cura dessa forma. Aí a gente tem que ser bem objetivo, claro, sem ficar enrolando o paciente. Evite termos técnicos, procure orientar da forma que o paciente vai entender. Evite uma dureza excessiva. Você tem um câncer grave, se não se der tratamento agora, você vai morrer. Está com câncer, você tem que operar agora, senão você tem 2 dias de vida, 3 dias de vida. Né? Ser um pouco empáticos, né? Compreender o paciente. Verifique se o paciente está no mesmo entendimento que foi dito. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você está compreendendo? Eu sei que é uma doença grave, eu sei que eu vou ter que fazer isso. Jamais fale, gente. Jamais fale. Não há mais nada a fazer. Lembre-se dessa nossa aula aqui. Sempre há algo que fazer. Vocês serão médicos, então nunca falem com seus pacientes. Não há mais nada a fazer. Sempre há. Até no último minuto. É a hora que o paciente, muitas vezes, quando a gente fala as informações, que vão aflorar emoções, que vão aflorar raivas, que vão aflorar tristeza, frustrações. Tenta ser empático com o paciente. Fale das informações, fique em silêncio. Deixe o paciente chorar. Coloque a mão no ombro do paciente. Esteja ali com o paciente, mesmo que calado. Ou apesar das dúvidas, apesar das angústias, tente confortar esse paciente. O médico empático está preocupado em entender o tipo e a qualidade da experiência do paciente. Então, sofrer com o outro e não sofrer com o outro. Você não precisa chorar com o paciente chorando junto. Você pode sofrer pela angústia dele, se colocar no lugar dele. A reação do paciente pode variar muito, desde choro, silêncio, raiva, histeria, negação, incredulidade, eu não acredito mais em nada, não acredito em Deus, não acredito nos médicos. A receber a más notícia, a maioria entra em estado de choque e dor. Aí não fala nada no primeiro momento. O choro vai ser depois, a raiva vai ser depois. Mas no primeiro momento eles vão ficar em choque. Tá? No final, vocês vão sumarizar o que foi dito. Propor estratégias deste paciente. Olha, o senhor está com câncer, a gente vai propor uma quimioterapia ou a radioterapia para diminuir o tamanho desse tumor, pâncreas, para melhorar seus sintomas, diminuir a dor, diminuir essa falta de ar que você está tendo. E a gente vai se encontrar daqui uma semana. O paciente às vezes ficou em silêncio, ficou com raiva, ou a gente vai marcar um novo encontro para daqui a 2 dias, para que a gente possa estar conversando com a equipe de cuidados paliativos, a equipe de oncologia, a equipe de cirurgia, para propor o tratamento para você. Então, certificar o próximo passo, a próxima consulta, uma mensagem no WhatsApp, um telefonema, para ofertar para o paciente a continuidade do cuidado, que a equipe vai estar disponível e continuar disponível e vai estar junto com o paciente no enfrentamento daquele câncer. Certo? Então, é muito importante a gente
gente abordar esse paciente. É importante entender o SPARC, o passo a passo, que é uma das estratégias de comunicação, mas estratégia bem efetiva para vocês comunicarem com o paciente. Depois tem um vídeo, vou deixar na aula para vocês, um videozinho que tem aí 12 minutos, mas que trabalha com essa comunicação. E voltando ao caso, né? Então ficou claro qual é o nosso plano? Abordar sintomas, abordar a questão do cuidado espiritual. Importante ter feito antes com o paciente as diretivas antecipadas de vontade e, essencialmente, comunicar uma comunicação efetiva com esse paciente para propor o tratamento, seja curativo, seja paliativo, cirúrgico, radiológico, quimioterápico ou apenas tratamento clínico e medidas de conforto. Mas entender o paciente, entender o contexto familiar, o contexto social, para que a gente possa abordar de melhor forma. E aí, para a gente ir finalizando, as principais urgências oncológicas em cuidados paliativos seria hipercalcemia, né? O paciente às vezes tem alteração, principalmente em lesões ósseas, compressões medulares, o paciente pode chegar com perda de movimento. Esse paciente mesmo que eu dei exemplo para vocês, ele estava com a fratura osteolítica, me levou a compressão medular, o paciente ficou sem movimentos, nas pernas e nos braços. Neutropenia febril, que é uma complicação, o paciente tem febre, né, mas tem uma neutropenia pelo tratamento, muitas vezes, ou a doença de base. A maior parte das vezes tratamento, quimioterapia, vai reduzir leucócitos e o paciente vai entrar num quadro febril, um quadro de infecção grave e precisa ser abordado, é uma urgência. Obstrução de subclave, a síndrome da veia cava superior, normalmente por obstrução alta da subclave, o paciente pode ficar hipóxia, o paciente pode ficar com dor, principalmente na região anterior e superior, face, pescoço, né? Pode ficar com edema, um quadro que às vezes chama atenção. O paciente pode ter obstrução de vias aéreas e obstrução intestinal maligna, que são as principais urgências, que mesmo o tratamento sem perspectiva de cura tem que ser abordado. O paciente pode chegar para vocês no hospital com algumas dessas apresentações, vocês têm que saber manejar. Certo? Bom, gente, em 1h40, acho que é o que a gente trouxe para vocês. São 9h20, né? Então cumprimos aí o nosso horário. Beleza? É isso.